Voltei, meus queridos. Já estava com saudade dos senhores, das senhoras. Bom dia para você que vai assistir a aula gravada. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá que hora for que o Senhor esteja com vocês. Meus queridos, estamos de volta aqui na tranquilidade de Jesus para que nós possamos responder algumas questões, revisar alguns assuntos, né? Se você está acompanhando aí a quinta do português, né? Toda quinta-feira pela manhã. Gente, muito bem, parabéns. Vá fazendo as anotações. E eu sei que a galera que está estudando aqui está estudando pré-edital. Está estudando antes do edital sair, né? Antes do edital da PMCE sair, antes do edital da PP da Paraíba sair, né? Então, vocês estão no caminho certo, meus queridos. Do Ceará e tal, na tranquilidade de Jesus, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Meu pai, como sempre, acompanhando aí em primeiro lugar a aula, viu? Um abraço pro senhor, pai. Meu amigo Jackson, um abraço, meu irmão. Magda também sempre presente. Kevin acaba bom, rapaz. Ô, bom dia, gente. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para fazer mais um encontro muito bom. Meus queridos, ó, o que é que acontece? Se você ainda tem dificuldade em língua portuguesa, se as aulas da quinta-feira aqui não estão sendo suficientes, eu recomendo 100% vocês comprem o Isolado em português do zero. Pessoal, estava dando uma olhadinha no Isolado, tá muito bom, muito completinho, gente. E até me admiro, né? Um curso tão completo ter um valor tão acessível, né? Talvez se esse curso fosse vendido com o objetivo mesmo de lucrar, seria, eu acho que 5 vezes mais o valor que ele está sendo vendido agora. Então, muito bom. Tem condições de adquirir R$ 100 só, gente. Você ainda pode dividir em 10 vezes, fica R$ 10 por mês. Então, faz uma forcinha aí e vai ajudar muito a isolar a língua portuguesa. Bom dia para a galera que está chegando aí. Minha mãe também, como sempre, acompanhando a aula. Vamos lá começar? Sem delongas, só consigo fazer uma aula boa se você me ajudar a fazer uma aula boa. Como é que ajuda o professor a fazer uma aula boa? É pegando aqui e respondendo as questões do chat, sem medo de errar, beleza? Vamos lá? Primeira questão da aula de hoje diz assim, olha. É correto afirmar que o trecho em destaque em paguei e esperei o troco com ansiedade indica, vocês que fazem, a patroa já tá aí, viu? Sibéria. Não vai aparecer lá embaixo, vai? Ih, indica que você tá liso. Não deixa de ser certo também, né? Letra A. Meus queridos, olha só. Leia a frase com atenção. Ele diz assim, ó. Recebeu o troco com ansiedade. Além de indicar que você está mais liso do que pneu de viatura, o que é que acontece? Quando eu digo assim, com ansiedade, isso foi um modo como ele recebeu o troco, não foi? Então eu digo assim, olha, ele recebeu o troco com ansiedade. É o modo como ele recebeu esse troco. Então vamos lá. Coloque que é um modo como ele recebeu, certo? E tudo que é modo na gramática a gente chama de quê? Tudo que é modo na gramática a gente chama de advérbio. Beleza? Vamos relembrar um pouquinho o que é o advérbio. Quando nós estudamos advérbio, nós mostramos que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Vocês lembram disso? É invariável porque ela não tem flexão de gênero, ela não tem flexão de número, beleza? Então ela é uma classe gramatical invariável
variável que vai, professor, indicar o quê? Circunstâncias. O advérbio é responsável por indicar circunstância de quê? Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar, circunstância de intensidade. Então vamos lá. O que foi que aconteceu aqui? Eu peguei a frase, recebeu o troco com ansiedade. Percebi que isso é o modo como ele recebeu o troco. E tudo que é modo na língua portuguesa eu chamo de quê? De advérbio. Brasil, professor. E o que é que o advérbio indica? Circunstâncias em geral. Então, se indica circunstância, meu querido, o gabarito vai ser letra B, de bolinho de pote, que é uma delícia. Show? Muita gente acertou aí a questão. Meus parabéns, viu? Muitos acertaram aí na tranquilidade de Jesus. Beleza? Então vamos lá. Gabarito, letra B de bolo de pote. Vamos lá. Quais são as circunstâncias principais que o advérbio pode indicar? O advérbio, gente, indica lugar, né? Tempo, modo, intensidade, intensidade. Indica o quê, professor? Finalidade. Pode indicar causa, pode indicar consequência, enfim, tantas outras circunstâncias, beleza? Questãozinha muito boa para a gente dar uma revisada legal. Show? Primeira questão a gente já matou. Vamos para a questão de número 2. Diz assim a questão de número 2, ó. Devia ter uns 7 anos e queria comprar figurinhas. Sobre o trecho acima, assinale a alternativa correta. Veja que ele quer uma certa, beleza? Vamos lá, vocês que fazem. Uhum. Ih, Aí, olha o chato aí, Valdir. Você viu um negócio. Sei não, viu? Rapaz, bem que diz que o diabo quando não vem, manda o secretário, né? Bom dia pro senhor também, boba do rato, viu? Você fique bem caladinho que você tá em falta comigo, viu? Você tá em falta comigo, viu, seu cabaré sem vergonha? Sou fã do senhor, meu amigo, você sabe, viu? O senhor sabe que eu sou seu fã, desde a época da escola. Para quem não sabe, meus queridos, eu e o professor Gabriel estudávamos juntos na mesma sala. Pois é, né? Era eu que apartava as brigas dele quando ele brigava na sala. Isso era caba bom, viu? Ave Maria, só me fazia chover dentro da sala de aula. Mas é gente boa, viu? Na época ele brigava com capacete, que ele usava o capacete para dar nas pessoas. Hoje em dia ele tem uma arma, imagina como é que ele não é hoje, né? Um cama... Só tinha um capacete de Samarino e um sonho, né? Tamo junto, meu irmão. Você sabe que eu sou seu fã aí, grato demais por toda a ajuda que você me deu, sobretudo quando eu estava estudando para o concurso. Tamo junto, velho. Fala, Vitor, meu irmão. Tamo junto. Olha o bolo de pote. É bom, meu amigo, um bolinho de pote. Vamos lá, meus queridos. Ó, quem é o sujeito dessa frase? Eu digo assim, ó. Devia ter uns 7 anos. Não é como se fosse assim, olha. Eu. Opa, deixa eu só voltar aqui. Não é como se fosse assim, olha. Eu devia ter uns 7 anos e eu queria comprar figurinhas. Meus queridos, eu ensinei para vocês que existe um tipo de sujeito que ele não está escrito na frase. E mesmo assim, você tem a capacidade de identificar quem é esse sujeito.
né? Por quê, professor? Eu digo assim, olha, devia ter uns 7 anos. É como se fosse eu devia ter uns 7 anos. Então, por mais que ele não esteja escrito na frase, eu sei identificar quem é esse sujeito. Como é o nome desse sujeito? Que não está escrito, mas eu consigo identificar. É o sujeito oculto. Beleza? O sujeito oculto é aquele que, vamos lá, está, não está escrito, mas eu sei quem é. Beleza? Não está escrito, mas eu sei quem é. Show de bola? Então, o sujeito oculto é justamente esse que não está escrito, mesmo assim eu sei quem é. Ah, professor, mas eu lembro que o senhor falou que ele tinha outras nomenclaturas. Quais eram as outras nomenclaturas? Eu poderia chamar o sujeito oculto de sujeito desinicial, não é assim? Poderia ser também sujeito desinicial. E tem outro nome. Qual é o outro nome? Sujeito elíptico. Show de bola? Então vamos lá. O sujeito oculto é aquele que não está escrito, mas eu consigo identificar. E além de ser chamado de sujeito oculto, eu posso também chamá-lo de sujeito desinicial ou sujeito elíptico. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus, vamos tentar aqui achar um gabarito. Ah, a banca FCE mesmo, viu, minha amiga? Vamos lá. Letra A diz assim, ó. O sujeito dos verbos presentes na oração em análise são sujeitos acusativos. Professor, o que diabo é um sujeito acusativo? Você sabia que é quando os pronomes oblíquos átonos têm função de sujeito? É, sabia? É quando eu tenho os pronomes oblíquos átomos com função de sujeito. Vamos lá, professor. Sujeito acusativo. Deixa eu ensinar para os senhores o que é isso. Ó. Sujeito, sujeito acusativo. O que é isso, professor? Primeiro, para ter sujeito acusativo, você vai precisar de dois tipos de verbos. Ou você vai ter um verbo causativo, causativo, ou você vai ter um verbo sensitivo. Beleza? Professor, quais são os verbos causativos da língua portuguesa? Verbo causativo: deixar, mandar, fazer. Beleza? Deixar, mandar, fazer. Pronto, professor. Certo? Aí vamos lá, professor. E sem incentivo, quais são? Ver, ouvir e sentir. Então vamos lá, ó. Para ter sujeito causativo, né, acusativo, na verdade, você vai ter que ter um desses verbos, ou um verbo causativo ou um verbo sensitivo. Quais são os verbos causativos? Deixar, mandar, fazer. E sensitivos? Ver, ouvir, sentir. Quando você tiver um desses verbos, o que é que vai ter depois dele? Depois deles vai ter um infinitivo, que é aquele verbo que termina em R, né? E antes desse infinitivo, você vai ter algum pronome oblíquo átono, por exemplo, o, a, os, as, pode ser também o no, o na, o nos, o nas, beleza? Professor, não entendi nada. Claro, eu não expliquei ainda. Olha essa frase aqui, olha. Deixei-o entrar. Veja só. Professor, veja que aqui eu encontrei um verbo causativo, ó, deixei. Pronto. Então, ó, encontrei um verbo causativo. Pronto, vamos colocar essa informação aqui. Ó, verbo causativo. Show de bola. Aí, na frente desse verbo causativo, professor, eu encontrei um verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, né? Pronto. E aí, professor, quando eu tenho um verbo causativo seguido de um infinitivo, o que é que vai acontecer? Esse pronome vai ser o sujeito acusativo.
E é, professor, ele é o sujeito do verbo entrar. Professor, dê outro exemplo para a gente, com certeza. Vamos lá, dê uma olhadinha nessa frase aqui. Viu sair. Viu sair. Vixe, professor, vamos lá. Primeiro, o que foi que aconteceu aqui? Eu achei um vi. Bom, eu achei um vi. Na tranquilidade. Qual é a classificação desse verbo aí na língua portuguesa? Ele é um verbo o quê? É um verbo sensitivo. Sensitivo. Então, eu achei um verbo sensitivo. Só que depois do verbo sensitivo tem o quê? Ah, professor, tem um verbo no infinitivo. Brasil, professor, tem um verbo no infinitivo. Então, esse o vai ter função de quê? Sujeito acusativo. Show de bola? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Você achou um verbo causativo ou sensitivo. Pronto. Aí na frente desse verbo aparece um infinitivo. O que é que você vai pensar? Então, esse pronome que foi utilizado aqui, qual é a função sintática dele? Sujeito acusativo, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas dúvidas dos guerreiros. Vamos lá. Professor, obrigado por fazer com que português seja fácil de entender. Você é fera, professor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, viu? Vai ficar gravado? Rapaz, eu não sei se vai ficar gravado. Everson disse, professor, essas perguntas eu sempre fico sem entender o que ela quer de resposta. Poderia dar um macete para poder entender a pergunta? Ô, meu irmão, isso é o mais comum do que beber água, certo? É mais comum do que beber água. Isso só se resolve com a prática. Não existe um bizu para interpretar a questão. Bom, há coisas que ajudam. Por exemplo, você vai ter que aumentar o seu nível de leitura, começar a ler mais, se atuar com a leitura. E outra coisa que você pode fazer é aumentar o número de questões, é fazer mais questões, errar mais questões. Porque vai chegar uma hora que você vai errar tanto que você vai entender. Show de bola? Meus queridos, vocês conseguiram entender o que é um sujeito acusativo? Deu para pegar? Ficou o Brasil aí, né? Deu para entender o que é um sujeito acusativo? Acho que sim, né? Então, vamos seguindo. Se entenderam, vamos arrochar um nó, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu tenho sujeito acusativo nessa frase, nessa questão. Gente, não tenho, gente. Né? Não tenho um pronome aí, show de bola, então não tem como ser. Letra B. O sujeito aos quais se referem os verbos da oração em análise são compostos? Não, eles não são compostos, eles são o quê? São ocultos. São ocultos, beleza? Letra C. Apenas o sujeito do primeiro verbo pode ser classificado como oculto. Não, gente, são os dois, ó. Do devia e do queria. Não é apenas o primeiro, tá errado. Letra D diz assim, olha. Há na oração em análise um verbo com sujeito inexistente. Não é sujeito inexistente, esse sujeito é oculto. Beleza? Só sobrou então, professor, a letra E foi. O sujeito dos verbos em análise são identificados por meio da desinência verbal. Eu não disse para vocês que o sujeito oculto também pode ser chamado de sujeito desinencial, foi o que aconteceu aqui. Sujeito desinencial é a mesma coisa que sujeito oculto. Gabarito letra E. Brasil? Então, o que foi que aconteceu? Caiu um sujeito oculto e, em vez de chamar de sujeito oculto, a banca preferiu chamar de sujeito desinencial. Dá para ser identificado pela desinência, ou seja, sujeito desinencial. Show? Brasil. Vamos para mais uma questãozinha de número 3. Diz assim, ó. Esse jogo de erros e acertos faz com que nós não só aprendamos a viver em sociedade, mas também entendamos um pouco mais sobre nós mesmos. Sobre o fragmento textual acima, assinale a alternativa correta, ele quer o certo.
Próxima semana eu tô aqui quarta e quinta, viu? 2 dias seguidos, encarreado. Letra E. Vamos lá, meus queridos, ó. Vou colocar aqui para vocês a tela para a gente, né, dar uma bisurada. Vamos ler a frase. Esse jogo de erros e acertos faz com que nós não só aprendamos. Espera aí. Quem é o sujeito do faz? O que é que faz, né? O que é que faz com que nós não aprendemos? Esse jogo de erros e acertos. Então, qual é a função desse cara aqui? Ele é um sujeito. Certo. Veja que depois do sujeito tem uma vírgula. Pessoal, eu posso separar o sujeito do verbo com vírgula? Tem como? Não, gente, não posso. Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Há uma regra de concordância verbal que diz isso, olha, não se separa o sujeito do verbo com vírgula. E é muito comum. A galera coloca assim, olha, os professores de português, vírgula, chegaram agora. Tá errado. Porque é impossível pegar o sujeito e isolar do verbo com vírgula. Então, quando eu comecei a ler essa frase, eu já identifiquei um erro. Qual foi? Eu peguei o sujeito, esse jogo de erros e acertos, e isolei do verbo com uma vírgula. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Certo? Coloque aí no seu material. Atenção! É proibido separar o sujeito do verbo com vírgula. Não pode. Então, aqui, ó, eu já identifiquei um erro de quê? Eu já identifiquei um erro de pontuação. Beleza? Já identifiquei um erro de pontuação. Letra A diz assim, olha, há no trecho em análise um erro relativo ao uso das conjunções. Não, pessoal, por quê? Qual foi a conjunção utilizada aqui? Ó? Foi o mas também. Ele acertou, ele não colocou mais com i, né? Tá certinho, né? Então, mas também tá certo, na tranquilidade. B. Não há no trecho analisado erros gramaticais. Há sim, ó, há um erro de pontuação. Há um erro de pontuação. Show? Letra C. O trecho em análise apresenta um erro de pontuação. Sim, gente, ó. Coloque aí no seu material. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Anota essa informação, gente, para você não errar mais isso daí. Viu? Pra você não errar isso daí. Na tranquilidade de Jesus, meu Pai de Deus, vamos arrochando o nó. Aí vamos lá. Letra D. O fragmento textual analisado apresenta erro de paralelismo semântico. Professor, o que é um paralelismo? É deixar as coisas iguais. Deixar as coisas iguais. Eu já falei para vocês, eu sempre gosto desse caso, porque nunca saiu da minha mente, né? Do menininho que disse: Eu gosto de minha mãe e de beber água. Né? Então, olha, ele quebrou o paralelismo. Por quê? Porque ele disse, eu gosto de minha mãe. Eu esperava que ele dissesse que gostava de quê? Eu gosto do meu pai, da minha irmã, da minha família, né? Só que ele colocou mãe e beber água. São duas ideias que não são paralelas, né? Que não tem nada a ver uma com a outra. Então, faltou paralelismo nessa frase? Não, tá tudo certinho, né? O sentido prevalece aí na tranquilidade de Jesus. E letra E diz assim, olha, o trecho analisado apresenta um erro de concordância verbal. Vamos olhar? Ele diz assim, olha, esse jogo de erros e acertos faz. O que é que faz? Esse jogo, né? Está concordando com esse jogo.
faz com que nós não só aprendamos, ó, nós aprendamos, tá certo? A viver em sociedade, tá certo, ó, a viver, eu não precisaria colocar vivermos aqui, em sociedade. Mas também entendamos, ó, nós entendamos um pouco mais sobre nós mesmos. Não há nenhum erro aí, certo? De concordância, está tudo tranquilo na santa paz de Deus, certo? Questão 3 já resolvida, vamos para a questão 4. Diz assim, ó, na banca de jornal, tímido, demorei para conseguir chamar a atenção do jornaleiro, o João. No que se refere à função sintática, o termo em destaque tem função dele. Professor, qual é o termo em destaque? Tímido. Vou mostrar para vocês. É esse rapazinho aqui, ó. Qual é a função sintática dele? Letra A. Pessoal, eu vou passar um bizu para vocês, nunca mais esqueça. Porque isso daqui é muito cobrado na IDECAM. E preste atenção. Quando isso é cobrado, de 10 alunos que respondem a essa questão, 8 irão errar, certo? Preste atenção. Por exemplo, até agora ninguém acertou. Pegue o bizu com o professor. Qual é o bizu, professor? Você vai colocar assim, ó, bizu. Bizu. Vamos lá. Vou fazer uma setinha que vai ficar melhor. Professor, qual é o bizu que o senhor vai passar? Anota que dá trabalho para fazer. Professor bem, né? Ó, coloque assim. Adjetivo, adjetivo entre vírgulas. Qual é a única função que um adjetivo entre vírgulas pode desempenhar? Só tem uma. Se um adjetivo tiver entre vírgulas, ele só pode ser predicativo do sujeito. Pronto. Só isso. Beleza? Se um adjetivo estiver entre vírgulas, não tem para onde correr. Se um adjetivo estiver entre vírgulas, ele só pode ser predicativo do sujeito. Vamos lá. Qual é a classe gramatical de tímido? É uma característica, né? Tão tímido. Então, se eu conseguir colocar tão tímido, isso aqui é um adjetivo. E se o adjetivo está entre vírgulas, qual é a função sintática dele? Ele vai desempenhar a função de predicativo do sujeito. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Mais um bizu aí para os senhores aprenderem, viu? Eduardo, você é bom, meu amigo. Eduardo foi outro colega que estudou comigo, né, Eduardo? Estudando junto aí no 7º ano, lá no Sementes. Era duas raridades, dois anjos, duas peças boas, né? Então, pessoal, pegou o bizu aí, ó. Adjetivo entre vírgulas só pode ser predicativo do sujeito, certo? Na santa paz de Jah. Deu para pegar o bizu? Eu chego para você e digo assim, olha, João, cansado, foi para casa. Ó, João cansado foi para casa. E, professor, esse cansado é um adjetivo e está entre vírgulas. Só pode ser o quê? Predicativo do sujeito. Santa paz de Deus. Show? Então, ó, toda aula vocês perceberam que toda aula vocês aprendem uma coisinha nova comigo.
É assim, gente, ó, toda aula eu vou deixar, não, isso aqui toda aula eu vou passar, vou botar uma questãozinha que eu sei que eles vão errar, mas vão aprender uma coisa diferente. Show? Então, mais uma questãozinha respondida, vamos para a próxima, questão 5. Diz assim: assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta uma inadequação quanto ao seu uso ou não uso do acento grave. Diga aí, Flavenil, meu amigo, você acaba bom. Obrigado, Mário. Meu amigo Gustavo. Gustavão também estava na minha aula à noite, não era, Gustavo? Ontem foi bom, né? Vamos, amigo. Uida. Bom, Gui. Arrocha aí, meu irmão. PPRN, PPPB. Obrigado, meu. Vamos lá. Ele quer um erro, certo? Ele quer um erro. Pessoal, eu já expliquei tanto o crase para vocês que aqui eu vou ser bem direto. Porque eu já falei tanto de crase online. Ele disse assim, olha, o plano de contingência contra a crise hídrica. Professor, por que que não colocou a crase aqui, ó? Qual é a classe gramatical do contra? É uma preposição. Se você canta musiquinha, você canta como? A, ante, após, até, com, contra, de, né? Qual é a única preposição da língua portuguesa que aceita a crase depois? Coloque aí para mim. Qual é a única preposição da língua portuguesa que aceita a crase depois? Vocês lembram? Qual é a única preposição da língua portuguesa que aceita uma crase depois? Tem uma que aceita. Qual é? Não vou responder não, vocês vão ter que lembrar. Bom dia, minha amiga Fernanda. Gente boa, Fernanda. Ó, a única preposição da língua portuguesa que aceita a crase depois é a preposição até. E aí, essa crase, esse sinal indicativo de crase será o quê? Facultativo opcional. Então, gente, ó, o que é que acontece? É a única preposição da língua portuguesa que aceita a crase depois. Com todas as outras preposições, a crase é proibida. Então, não poderia colocar o sinal indicativo de crase. Tá certinho aqui, só que ele pediu um errado. Letra B diz assim, olha. A distribuição de água à população. Se é distribuição de água, é distribuição de água a quem? Show de bola. Tem um A aqui. Então, nesse caso, ó, tem um Azinho que é preposição. E antes de população, eu consigo utilizar artigo? Consigo. Ó. A população padece. Show de bola, professor. Agora vamos lá, ó. Se você utilizasse o bizu dual aqui, ficaria mais fácil, olha. Distribuição de água ao povo. Em vez de colocar população, coloque povo. Distribuição de água ao povo. Se você joga no masculino e coloca ao, o que é que vai acontecer? Ah, professor, então nesse caso, se eu jogo no masculino e coloco ao, é porque a classe está certa. Brasil, vamos para a letra C. Nós estamos no processo de redução de pressão à noite. Opa, à noite. Duas palavrinhas. Essas duas palavrinhas dão noção de quê? De tem. E quando eu tenho duas palavras com um único sentido, como é o nome disso? Locução. O núcleo não é a palavra noite, então é uma locução de núcleo feminino. Quando tem locução de núcleo feminino, tem que ter crase. Deveria ter o sinal indicativo de crase. Não tinha, então o erro está na letra C. Sibeli, você é um tesouro, viu? Você é um tesouro. Letra D. Caberá. Vamos lá. Caberá a quem? A quem? Show de bola. Tem preposição.
E antes de Sabesp, ó, eu digo a Sabesp, né, é instituição, e então tem preposição, tem artigo, tá certinho o sinal indicativo de crase. Letra E. O atendimento à demanda. Se é atendimento a quem? Tem preposição. E as de demanda? Vamos lá, eu digo assim, olha, a demanda é grande. Tem preposição, tem artigo, a crase está certinha. O único erro está na letra C, porque na letra C tinha uma locução de núcleo feminino e ela não foi sinalizada com o sinal indicativo de crase. Beleza? Vamos para a próxima? 6. Ah, certo? Então vamos lá. Diz assim: a expressão sublinhada que exerce função sintática diferente das demais, por ser considerada um complemento e não um adjunto, bem claro, né? Pessoal, é o seguinte, ó. Quem já foi meu aluno no presencial, tá aí a Fernanda, né? Foi minha aluna aí no presencial, também no online. Quem já foi meu aluno no online, no presencial, conhece o bizu? Deram uma pancada aqui na parede que eu pensei que ia arrombar do lado do outro, viu? Então vamos lá. Quem conhece o bizu do complemento e do adjunto, não é essa a questão. Boy complemento, boy adjunto, bizu das games. Preste atenção, que eu vou passar com toda a calma para que vocês não errem esse tipo de questão. Professor, como é que eu vou saber a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal? É conhecendo a briga que aconteceu entre eles, né? Então vamos lá, ó, chegar para vocês aqui com o bizu. Existiam dois rapazes. Tá aqui o bichinho, o primeiro, vamos desenhar, todo se rindo, as pernas finas igual a minha, e o nome dele é Boy Complemento Nominal. Show de bola. O segundo rapazinho, quem é? É amigo dele, ó. Boy, tá aqui, ó, as pernas finas do mesmo jeito. É o boy, adjunto, adnominal. Show de bola. Eles eram amigos na tranquilidade desde pequenininho. Só que quando eles chegaram à adolescência, o adjunto começou a sentir inveja do complemento. E o complemento, quando percebeu a inveja, se afastou. Não quis mais amizade com o adjunto. O que foi que o adjunto fez? Ficou com raiva. Chegou lá o complemento e disse assim: olha, complemento, você se afastou de mim, viu? Mas se você estiver pensando que você vai continuar a sua vida numa boa, se ligue. Porque na primeira oportunidade que eu pegar você sozinho, eu vou dar uma facada que vai entrar no pé do bucho e vai sair do rabo do sovaco. Vou botar para lascar em você. Então, gente, o que foi que aconteceu? O adjunto adnominal ameaçou o cumprimento. O que é que a gente faz quando é ameaçado? Ah, eu sou um boletim de ocorrência. Não, a gente monta uma gangue, né? Quando a gente é ameaçado, a gente monta... Foi, viu? Foi mesmo, viu? Então a gente monta uma gangue. O que é que aconteceu? O complemento começou a chamar uma galera, né? E disse assim, ó, eu não vou ficar sozinho não, porque senão ele vai me matar. E ele começou a chamar uma galera para ser parte da sua gangue, né? Ele montou uma gangue para se proteger aí do adjunto. Quem é essa gangue? A gangue é formada pelo boy adjetivo, pelo boy advérbio, pelo boy advérbio e pelo boy substantivo abstrato.
Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Professor, aí o adjunto nominal ficou sem fazer nada? Não, ele montou a gangue dele também. Quem é a gangue dele? É o boy substantivo, concreto, e também o boy substantivo, abstrato. Show de bola. Professor, o substantivo abstrato está nos dois. É, né? É o falso, gente. É o falso. E todo mundo que é falso tem duas caras, né? Tem duas caras. Então vamos lá. Quando o substantivo abstrato estava com o complemento, ele dá uma de coitadinho, ele sofre. Ai, como eu sofro, ele sofre. Ou ele recebe muita crítica, sofre ou recebe. Já quando ele está com a adjunta nominal, ele dá uma de machão, ele diz, não, pode deixar que eu que atiro, eu pratico a ação. Então ele pratica a ação. Show de bola. Professor, isso funciona? Com certeza. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Olha só esse primeiro exemplo aqui. Eu chego para você com o seguinte caso, olha. A moto A moto de Fernanda, a moto de Fernanda é, sei lá, bonita. A moto de Fernanda é bonita. O que é que vai acontecer, professor? Quando você pegar a questão, a banca já vai dar o termo grifado. A banca já vai dar o termo grifado. E aí, professor, você vai ter que descobrir se esse termo é complemento ou adjunto. Você só tem uma missão, meu querido, ó. É só pegar o termo que está grifado e puxar uma setinha para o que tem antes. Só isso. É a única missão que é a única missão que você tem hoje. Pegue o termo que está grifado e puxe uma setinha para o que está antes. Por exemplo, olha, qual é a classe gramatical de modo? Ó, esse A é artigo. Então, modo é um substantivo. É um substantivo concreto ou abstrato? Modo. Modo é concreto, gente. É um substantivo concreto. E o substantivo concreto, ele anda com quem? Ó, o substantivo concreto, ele anda com o adjunto adnominal, certo? Substantivo concreto anda com adjunto adnominal. Então, você vai dizer que isso aqui é um adjunto adnominal. É só pegar o termo grifado e olhar o que tem antes, certo? Bem tranquilo. Outro exemplo, professor, na hora. Dois. A moto de Fernanda é difícil de pilotar. Palavra pesada, viu? Vamos lá. Eu tenho essa parada aqui, olha, de pilotar. O que é que vai acontecer? Eu quero saber se é complemento ou se é adjunto. Qual é a única missão que eu tenho para fazer? A única missão que eu tenho para fazer é pegar esse termo que está grifado, ó, e puxar uma setinha para o que está antes. Pessoal, qual é a classe gramatical de difícil? Eu não consigo dizer assim, olha, a moto de Fernanda é tão difícil, né? Eu não consigo colocar um tão antes, né? Se eu consigo colocar um tão antes, qual é a classe gramatical? Isso aqui é um adjetivo, né? Adjetivo. E quando eu tenho adjetivo, o adjetivo está em qual gangue? O adjetivo está na gangue do complemento nominal. Então vamos lá? Isso aqui é um complemento nominal. Show de bola. Professor, dei outro exemplo na hora. Olha esse daqui, ó. 3. Sei lá. O juiz falou, sei lá, legalmente
a lei. Beleza? O juiz falou lealmente a lei. Vamos lá. Professor, veja só. Eu tenho esse termo aqui, olha. A lei. Foi embora. Na tranquilidade de Jesus. Quero saber se ele é complemento ou se ele é adjunto. É só você puxar uma setinha para o que tem antes. Qual é a classe gramatical de lealmente? Toda palavra que termina em mente na língua portuguesa, ela é o quê? Advérbio. É só olhar para a gangue agora. Vamos lá, volte aqui. Professor, é um advérbio. O advérbio está com um complemento nominal. Show de bola. Então, isso aqui é um complemento nominal. Na tranquilidade de Jesus. Ah, professor, mas quando cai o substantivo abstrato, é fácil do mesmo jeito. Ó, eu gosto muito dessa frase aqui. É uma frase que eu sempre uso para explicar, porque dá para você pegar na tranquilidade de Jesus. Ó, dê uma olhadinha aqui. O perdão de Deus é livre. E aqui, ó, o perdão, ao ser ladrão, foi limpo. E veja só, dê uma olhadinha aqui. Eu vou grifar para vocês o de Deus e eu vou grifar para vocês o ao ladrão. Show? Na tranquilidade de Jesus. O que é que a gente tem que fazer? Só puxar uma setinha para o que tem antes. Qual é a classe gramatical de perdão? Esse o é um artigo, então o que vem depois é substantivo. Só que só existe perdão se alguém perdoar, não é assim? É, professor. Só existe perdão se alguém perdoar. Depende de alguém para existir. Então, isso aqui é o quê? Um substantivo abstrato. Eita, professor. Lascou. Por quê? Ó? Porque o substantivo abstrato, professor, ele pode estar com complemento ou com adjunto. É. Agora você vai ter que perceber se ele está praticando a ação ou recebendo ou sofrendo. Né? Professor, como é que vai ser isso? Ó? Veja só. Você vai olhar para o termo que está grifado, preste atenção. Você vai olhar para o termo que está grifado e ver se esse termo que está grifado está praticando a ação ou sofrendo a ação. Veja só, quando eu digo assim, olha, o perdão de Deus, ó, o perdão de Deus, Deus perdoa ou Deus é perdoado? Gente, Deus pratica a ação de perdoar. Deus perdoa, ele pratica a ação de perdoar. Então, se ele pratica a ação, adjunto, adjunto, né? Agora, se eu digo assim, olha, mesma coisa, né? Eu sei que isso aqui é um substantivo abstrato. O perdão ao ladrão. Gente, o ladrão perdoa, né? Ou ele pode ser perdoado. O perdão ao ladrão foi lindo. Gente, o ladrão, ele recebeu perdão. Né? Ele foi perdoado, ele recebeu perdão. Então, se ele recebe, complemento nominal. Bisurado aí pra gente, né? Ver tudo isso aí mesmo. Está recebendo. Vamos lá. Dê uma olhadinha na questão, então. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, por ser considerado um complemento e não um adjunto, ele quer um complemento nominal. Um complemento nominal. Vamos lá. Baú de folha. Puxa a setinha para o que tem antes. Baú é o quê? Substantivo concreto. Se é substantivo concreto, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal. Não pode ser o gabarito. Letra B. Margem do rio. Puxa a setinha para o que tem antes. Margem é o quê? É um substantivo concreto. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Cheios de espinho. Puxa a setinha para o que tem antes. Qual é a classe gramatical de cheio? Eu não poderia dizer assim, olha, tão cheio de espinho, né? Tão cheio. Então, isso aqui é um adjetivo. Se é adjetivo, isso aqui é o quê? Complemento nominal. Gabarito, letra C de contra-cheque. D. Folhagem dos juazeiros, ó. Folhagem. Folhagem é um substantivo concreto. Show? Então, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal. O único que tem complemento é a letra C. Brasil? Vamos para a próxima, ainda sobre o mesmo assunto, ó. 7. Diz assim, ó.
Em a espécie de morcego atribuída à propagação do vírus, beleza? Aí ele pergunta qual é a função sintática. O termo grifado na oração exerce a seguinte função sintática. Vocês que fazem. Bora querer. Pessoal, olha só. Vou até voltar aqui. Faça o seguinte, né? Puxa uma setinha aqui pro que tem antes, ó. Atribuída. Qual é a classe gramatical de atribuída? Eu não conseguiria dizer assim, olha, tão atribuída à propagação do vírus, isso aí é um adjetivo, gente. Se é adjetivo, esse adjetivo anda com quem? Com um complemento nominal. É só puxar a setinha para o que tem antes, gente. Lembra que eu passei o bizu para vocês? Pegue o termo grifado, olha o que tem antes. Veja, ele diz assim, olha, a espécie de morcego atribuída. Qual é a classe gramatical de atribuída? Eu não conseguiria dizer assim, olha, tão atribuída. Pois é, eu conseguiria dizer tão atribuída. Se eu consigo dizer tão atribuída, esse atribuída é um adjetivo. E adjetivo anda com quem, gente? Com complemento nominal. Gabarito letra A. Era só olhar aqui o bizu da gangue, gente, ó. Olha a gangue aqui. O adjetivo está com quem? O adjetivo está com o complemento nominal. Por que é que não pode ser, professor, um objeto indireto? É porque para ter objeto indireto, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto, né? Tem que ser um verbo transitivo indireto. E atribuído não é verbo. Nesse contexto, ele é adjetivo. Show de bola? Então, se ligue aí, gabarito aí, complemento nominal, certo? Ah, professor, eu errei agora. Não tem problema, a hora de errar é essa mesmo, né? A hora de errar é essa mesmo. Tem que errar aqui para não errar na hora da prova. Mas vamos fazer outro teste? Diz assim, ó. Atribuída a quem? Questão 8 diz assim, olha. Em uma devoção à natureza, a expressão destacada funciona como vocês que fazem. Essa aí eu não quero que vocês errem, não. Ó, perceba que nas alternativas tem complemento nominal e adjunta nominal. Então, tem uma tendência ao gabarito ser um desses dois, ou complemento ou adjunto. Já passei o bizu para vocês. Ó, faça o seguinte: puxa uma setinha para o que tem antes. Qual é a classe gramatical de devoção? Eu tenho uma que é artigo, então o que vem depois é substantivo. Só há devoção se alguém fizer a devoção, né? Então isso aqui é um substantivo abstrato. Tenho que ver se esse termo que está grifado está praticando ou sofrendo a ação.
Vamos lá. O termo que está grifado está praticando ou sofrendo ação? Volte aqui para mim, veja só. Uma devoção à natureza. A natureza, ela pratica devoção ou ela recebe a devoção das pessoas? Devoção é respeito, né? Então vamos lá, olha. A natureza, ela recebe devoção, né, das pessoas. As pessoas têm devoção pela natureza. Então a natureza, ela tem respeito, ela recebe respeito. Ela está recebendo, gente. Se recebe a ação, isso aqui é o quê? Professor, se recebe a ação, é um complemento nominal, né? Ela está sofrendo, está recebendo devoção, então, complemento nominal, gabarito, letra D de dinheiro, que é o que a gente está doido para pegar. Ah, professor, eu não estudo por dinheiro, não, é por dinheiro sim, deixa de mentir, viu? Então, ó, está sofrendo ação, está recebendo ação, complemento nominal. Vamos para 9. Diz assim, ó. Considerando o seguinte período para responder a questão. Considere, né? Vamos lá. Ora houve em que ele percebeu e se calou um pouco. A primeira oração, embora bastante sintética, explora a inversão e a sonoridade. Em relação à sua estruturação sintática, percebe-se que, vamos lá, vamos lá. Pessoal, veja só. Ora houve. Esse verbo haver, ele está com sentido de quê? Ora existiu, né? Ora aconteceu, ele tem sentido de acontecer, né? Ou de existir. Quando o verbo haver tem sentido de existir, de acontecer, eu vou dizer que ele é o quê? Impessoal. Então ele não tem sujeito, não tem sujeito, e ele fica no singular. Beleza? Não tem sujeito e fica no singular. Meus queridos, vejam só. O que é que aconteceu aqui? Tem um verbo impessoal, não tem sujeito, fica no singular. Mas se eu fizesse uma pergunta, o verbo ouve, qual seria a pergunta que eu faria, hein? Ouve o quê? E todo verbo ao qual eu pergunto o que ele é um verbo transitivo direto. Não é assim? Houve o quê? Houve hora, né? Houve o quê? Houve hora. Então, hora é o seu objeto direto. É o complemento do verbo, certo? É o complemento do verbo. Vocês tenham cuidado porque vocês estão marcando letra D, porque estão olhando para o percebeu, né? E se calou. Ele não perguntou sobre esse verbo, ele perguntou sobre o houve. Não está olhando para os outros verbos, ele está olhando só para o houve, certo? Letra A diz assim, olha, o objeto direto precede o verbo. Está aqui. Gabarito letra A. Por quê? Olha, porque ouviu, verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto? O que foi que houve? Ora. Então, o objeto direto precede, está antes do verbo. Gabarito letra A. Letra B. O sujeito concorda com o verbo. Gente, esse verbo nem sujeito tem. Ele é um verbo impessoal. Letra C. A indeterminação do agente. Não, gente, pessoal. Quando eu digo a indeterminação do agente, eu estou dizendo que o sujeito ele é indeterminado. E esse sujeito não é indeterminado. Esse sujeito ele é inexistente, né? Ele não é indeterminado, ele é inexistente, beleza? E letra D, o sujeito é desinencial, não, o sujeito é inexistente. Gabarito letra A. Essa questão é Banca Instituto ou CP, viu?
Então, questão muito boa, questão Brasil, questão forte. É assim, gente. Aquele bizu, quer moleza, caga sempre em cima. Viu? Então, nesse caso aí, gabarito letra A. O verbo é transitivo direto. Houve o quê? Verbo transitivo direto. Que é o objeto direto? O que foi que houve? Ora, então o objeto direto está antes. Beleza? Essa aí é xarope. Mas vamos para a última, meu bichinho. Última questão da aula de hoje. Diz assim: no EC, o convite para que Pasquale viesse à universidade partiu do professor Davi Carlinhos, coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências. Sob a ótica de coesão de natureza sequencial, entende-se que houve uma adequada correlação na sentença linguística entre os seguintes tempos verbais. Aí foi cruzeta, arroz. Quando vocês vão fazendo aí, pessoal, a única coisa que importa nessa questão é só o que ele disse aqui, olha. Tempos verbais. É só você olhar para os verbos. O resto não importa. Vamos lá, olha. O convite para que Pasquale viesse. Isso aqui vocês vão ter que decorar. Todo verbo da língua portuguesa, sem exceção. Todo verbo que termina em SSE, né? Que termina em SSE, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Todo verbo que termina em SSE está no pretérito imperfeito subjuntivo. Amasse, falasse, viesse, terminou em SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Pronto, professor. E esse aqui, olha, partiu, veja, partiu, aconteceu lá no passado, partiu lá no passado. Então, esse aqui é o quê? Pretérito, certo? Começou a partir e já terminou. Como é o nome daquele tempo que começou no passado e já terminou? Começou no passado e já acabou. É o que? Pretérito perfeito. Show de bola? Então tem um pretérito imperfeito do subjuntivo e um pretérito perfeito. O verbo que começou no passado e terminou. Pretérito perfeito, gente. Então vamos lá, ó. Qual é o gabarito aí? Pretérito imperfeito do subjuntivo e pretérito perfeito. Gabarito aí, letra C de cabe em cima, né? Pronto. Então, né? Beijo aí para vocês. Santa paz de Jesus Cristo. Hoje nós terminamos por aqui. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou gravar agora um vídeo com uma dica de língua portuguesa e vou postar lá no meu Instagram. Ah, deixe sua curtida lá, gente. Deixe seu comentário, ajuda o professor. Agora, toda semana eu vou tentar gravar um vídeo com dicas de língua portuguesa. O nome da série vai ser Dicas do Tio Carlos, viu? Aí vocês, né, deem uma curtida lá, deixem um comentário. Toda semana eu vou trazer um tópico gramatical, sei lá. Como é que eu vou diferenciar o adjetivo do advérbio? O que é uma partícula passivadora e tal, na tranquilidade de Jesus. Deixe sua curtida lá, Instagram, Prof. Carlos Eduardo. Só você deixar uma curtida lá que já ajuda o professor. Tamo junto, meus queridos. Um abraço, até a próxima. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. E lembre-se, que é moleza, caga e sente cima.